Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 112, de língua portuguesa, para o 7º ano. E na aula de hoje nós vamos ter uma aulinha de ortografia, para nós aprendermos a usar corretamente o mal com U e o mal com L. Como objetivos nós temos compreender a diferença entre esse mal com U e mal com L, conhecer e compreender as regras de utilização do mal com U e do mal com L e que vocês tenham a capacidade de usar esses termos corretamente, tá bom? Pegue lá o caderninho de vocês, pessoal, já abram na matéria de português, põe o assunto da aula lá, fica com a caneta na mão, lápis, a borracha, para vocês irem anotando essas regrinhas importantes. Combinado? Vamos lá então. Então, por que é que a gente tem essa dúvida, né, de usar o mal com U e o mal com L? Essa dúvida, ela se forma, ela é gerada em razão de um fenômeno chamado homofonia. O que é homofonia? É quando as palavras são pronunciadas igualmente ou quase igual, mas elas têm significados diferentes e em razão desse significado diferente, o uso é diferente e a escrita também é diferente. Se a gente for pensar na palavra mal com L ou mal com U, a fala é igual a mal, mal, não é diferente. Alguns lugares, devido à etnia, se puxa mais o L aqui no mal, né? Mas ninguém sai por aí falando mal e mal, por exemplo, se diz mal, né? Mesmo que o mal esteja escrito com L, isso se chama homofonia, né? Por isso que a gente tem dificuldade de quando é que usa mal com U e mal com L, se escreve diferente, o sentido é diferente, mas fala a mesma coisa, né? Isso se chama homofonia, tá? Então, para nós entendermos a diferença, né, desses dois termos, nós temos umas regrinhas bem simples. Primeiro, o mal com U, nós precisamos entender que ele é um adjetivo. O que é um adjetivo? A palavra usada para caracterizar algo ou alguém, para indicar uma característica, para qualificar um substantivo. O que é qualificar? Dar uma qualidade, uma característica, tá? E outra dica que a prof vai dar para vocês. O mal com U, ele é sinônimo, quer dizer, ele significa a mesma coisa, ele é o mesmo sentido de ruim, de maldoso, cruel, inadequado, e ele pode ser trocado na oração pelo seu oposto, que é bom. Então, o mal com U é adjetivo, ele vai indicar uma característica, ele é o contrário de bom, e é a mesma coisa que ruim, maldoso, inadequado, cruel, tá? Então, anotem lá no caderninho. Alguns exemplos. O Luiz é um mau aluno. Qual é o contrário do Luiz ser um mau aluno? É o Luiz ser um bom aluno. Lembrem que a prof disse que o mal com U é o oposto, é o contrário de bom. É sinônimo de ruim. Eu posso dizer que o Luiz é um aluno ruim, né? E notem que a palavrinha mal, ele dá uma característica para quem? Para o Luiz, que é o aluno. Então, eu digo que esse mal com U, ele está funcionando como um adjetivo. E aqui a prof já fez a tabelinha aqui embaixo, colocando o adjetivo mal e o substantivo que ele está caracterizando. Então, esse mal aqui está caracterizando o aluno, que é quem? O Luiz. Ele está funcionando como um adjetivo, né? Outro exemplo, você agiu como um mau estudante durante as atividades. O contrário de ser um mau estudante é ser um bom estudante. Lembre-se que o mal com U é o contrário de bom, porque é um adjetivo. Bom também é um adjetivo, né? Outro exemplo, eu não sou mal no futebol como aqueles meninos. Eu não ser mal, o contrário é o ser boa no futebol, né? E vejam que aqui o mal está caracterizando quem? A mim, que sou eu. Ele está dando uma característica, ele está adjetivando
o pronome eu. E o outro exemplo, uma pena, pois ele escolheu ser mal. O contrário de escolher ser mal é escolher ser bom, né? E nesse caso, o adjetivo mal está caracterizando a quem? A ele. Então lembre-se, o mal com U é um adjetivo, ele caracteriza, ele dá uma característica para alguém ou para alguma coisa, e ele é ao contrário de bom. Facinho, né? Compreenda também que esse mal com U, né, como eu já disse para vocês, é possível trocar por bom, e aqui a prof deixou as frases reescritas que eu já fiz ali na hora, né, da leitura, a troca do mal com U pelo bom. Então, tá com dúvida? Experimenta fazer a troca. Se deu para trocar o mal com U pelo bom, tá certo. Se não deu, troca pelo mal com L, né? Aí fica bem facinho de compreender a diferença. E o mal com L, o que que é então? Ele é o contrário de bem. Ele é usado também no caso de indicar que alguém está com um problema de saúde, com uma enfermidade. E diferente do mal com U, ele não vai ter só uma função. O mal com U tinha apenas a função de ser adjetivo, lembram? Indicar uma característica de alguém ou de alguma coisa. O mal com L, ele pode ser um advérbio de modo, de jeito, ele pode ser um substantivo, dar nome para alguma coisa, e ele pode ser uma conjunção atemporal. Vamos ver isso na prática, tá? Então, olhem só. Você fez mal aquela atividade. O contrário de fazer uma atividade mal é fazer ela bem. Lembram que o mal com L dá para trocar por bem? E quando eu digo que você fez mal a atividade, você fez mal feito, é o modo com que você fez. Então, esse mal agora com L está funcionando como advérbio de modo, de jeito. Outra frase também como advérbio de modo. Você está mal, passou o dia com febre. Está indicando o jeito com que você está. E ao mesmo tempo está indicando uma enfermidade ali, um problema de saúde. Não faça mal, pois as consequências virão. Vejam que a palavra mal aqui está funcionando como substantivo, como nome daquilo que você não é para fazer. Não é para fazer o mal, né? E não fazer o mal, o contrário é não fazer o bem. Claro que você não vai fazer isso, né? Mas é só para a gente entender que o mal com L dá para trocar por bem. Ele vai funcionar como substantivo, como nome de alguma coisa, como advérbio de modo, que é isso, jeito, ou como uma conjunção. Mal soube do problema, já me ligou. Lembra a conjunção de tempo? Está indicando o momento. Mal soube o problema, já me ligou. O momento que aconteceu a ligação. E aqui a prof fez o seguinte, ó, novamente fez a troca do mal com L pela palavrinha bem, para vocês perceberem que isso é possível. Olhem só, você fez bem aquela atividade, o contrário de fazer mal. Você está bem, não passou com febre o dia todo. E aqui é importante que, se por acaso vocês fizerem a reescrita da frase, não fizerem só a troca mental, muitas vezes vocês vão precisar fazer adequações na frase, porque ela tenha coerência, né? Olhem só, aqui eu disse que você passou mal, porque teve febre o dia inteiro. Se você passou bem, você não vai dizer que a pessoa ficou com febre o dia todo, né? Vai dizer que não teve febre. Foi o que a prof fez aqui, ó, fez as adequações para que as orações tivessem coerência, tivessem sentido, né? No que você está dizendo ou escrevendo. Outra troca, faça bem, pois as consequências virão. Né? O bem soube do problema, já me ligou, ok? Então, aqui a prof deixou a observação que muitas vezes, quando vocês vão trocar o mal com L pelo bem, vocês precisam fazer as adequações na oração, se vocês forem escrever, para que a frase tenha coerência, tenha sentido. Não é só trocar e achar que está resolvido o problema, tá bom? Lembre-se, então, mal com L é o contrário de bem. Posso trocar por bem, ok? E aqui a prof trouxe uma tirinha para mostrar para vocês o uso desse mal com L. Então, nós temos duas crianças, vejam que elas estão uniformizadas, com o material na mão, né? E a menininha diz assim,
Quantidade não é qualidade, meu amigo. E ela continua. A gente pode comer muito e estar mal alimentado. Tem muita informação e estar mal informado. Vejam que esse mal alimentado e esse mal informado com L tá certinho, porque eu posso trocar por bem. Bem alimentado, bem informado. O contrário de mal informado é bem informado. O contrário de mal alimentado é bem informado. Então a frase está certinha, o mal com L. E vejam que a pronúncia é igual do mal com U, né? Como eu falei para vocês, é uma homofonia, o mesmo som, escrita diferente, significado diferente, tá? Mais uma tirinha. Nessa tirinha nós temos as duas situações, tanto o mal com U quanto o mal com L, e as duas situações estão certas. Então, olhem só, a história dos 3 porquinhos vocês conhecem, né? Cada um fez sua casa, e veio o lobo e soprou e derrubou a de palha, daí correu para o outro porquinho, né? Correu para o amigo dele, o irmãozinho que fez a casa de madeira e derrubou de madeira também. Conhecem, né? E foram todos para casa de tijolos. Então a tirinha é referência a esse conto. Então o primeiro porquinho diz assim, existe o lobo mau e o lobo mau. Vejam que aqui quando ele diz assim, existe o lobo mau, ele escreveu com U, né? O cartunista escreveu com U, e o lobo mau, o cartunista escreveu com L. O lobo mau caráter com U e o lobo mau desenhado com L. Então vejam só, o lobo mau é o contrário do lobo bom, então é com U, tá certinho. O mau caráter é o contrário do bom caráter, é com U, tá certinho. O lobo mal desenhado é o contrário do lobo bem desenhado, que tá certinho, tá? Então faz essa troca sempre na hora da escrita, né? Se você tá com dificuldade, mal com L, troca por bem. Mal com U, troca por bom, ok? Vocês não vão errar. Esse desenho aqui é para vocês revisarem, tá? Faz o desenho lá no caderno que ajuda. Então, olhem só. Mal com L, faz o L aqui, a linha, né? Linha reta do L, que é ao contrário de bem, que faz a linha reta no E, ó. Mal com U, faz a linha curva no U, que é ao contrário de bom, faz a linha curva no O, certo? Daí vocês não vão trocar jamais, porque se inverter aqui de lugar, acabou essa regrinha já, né? Então, lembre-se, mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom, ok? Muito obrigada pela atenção. Com essa revisão, nós vamos finalizando a aula. Caso tenham dúvida, revejam novamente, porque agora chegou a hora de vocês fazerem a atividade sobre o assunto, tá bom? Obrigada novamente, eu vejo vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.